Bom dia ou boa tarde, alunos do quarto ano do CMPM5. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Para isso, você vai pegar seu livro Trilhas e abrir no módulo 4, na página 240, capítulo 7, com o título Os Meios de Comunicação e a Imprensa no Brasil. Então vamos lá. No Brasil, existem diversos tipos de meios de comunicação, como rádios, revistas e jornais. Muitos deles transmitem notícias e são importantes para informar a população sobre os acontecimentos do nosso país e do mundo. Vamos agora aos questionamentos para refletirmos sobre a fotografia apresentada na página 241 e 240. Letra A. O que as pessoas da fotografia estão fazendo? B. Você acha importante se informar e acompanhar as notícias? Por quê? C. Você costuma fazer isso? Em caso afirmativa, que tipo de meios de comunicação você utiliza? A imprensa no Brasil, página 242. Observe as imagens a seguir. Primeira página de O Clarim da Alvorada, publicado na cidade de São Paulo em 1932. Suas reportagens buscavam dar maior visibilidade à população afrodescendente, que costumava ter pouco espaço em outros meios de comunicação do período. Próxima imagem. Revista da Semana, de 1926, publicada na cidade do Rio de Janeiro, voltada principalmente para o público feminino, trazia conteúdos relacionados à cultura e à arte do período, com matérias sobre literatura, moda, comportamento e uma grande variedade de notícias nacionais e internacionais. Eis aí dois exemplos de meio de comunicação escrito no Brasil. Próxima imagem. Aparelho de rádio da década de 1930. Esse meio de comunicação foi responsável por grande popularização da imprensa no Brasil em meados do século XX. Próxima imagem. Aparelho de televisão da segunda metade do século XX. Esse meio de comunicação chegou ao Brasil na década de 1950. Passou por diversas transformações ao longo dos anos e é muito utilizado nos dias atuais. Pergunta, aluno. Número 1. Quais meios de comunicação aparecem nas imagens? 2. Que tipo de informações esses meios de comunicação transmitem à população? Quando lemos jornais e revistas ou assistimos ao noticiário na televisão, estamos entrando em contato com a imprensa. Você sabe o que é isso? A imprensa é o conjunto dos meios de comunicação que transmitem notícias à população. Nas imagens, conhecemos alguns exemplos desses meios de comunicação. Ao longo deste capítulo, vamos aprender mais sobre a história da imprensa brasileira. Dando continuidade, os primeiros jornais, página 244. A história da imprensa no Brasil começou no início do século XIX. Vamos conhecer como eram os primeiros jornais que foram criados nessa época? Em 1808, o jornalista Hipólito José da Costa começou a publicar
um jornal mensal chamado Correio Brasiliense, que continha notícias voltadas ao público brasileiro sobre temas políticos, culturais e econômicos. O jornal, porém, era produzido na Inglaterra, onde vivia o jornalista, e trazido de forma clandestina no Brasil. Aí nós temos aí a imagem do jornal Correio Brasiliense de 1808. Ainda em 1808 foi criado o jornal Gazeta do Rio de Janeiro, a primeira publicação jornalística impressa no Brasil. Esse jornal era publicado pela Imprensa Régia, órgão criado pelo governo português Dom João. A publicação trazia principalmente informes oficiais do governo, notícias internacionais e fatos relacionados à família real. Na imagem ao lado, equipamento de impressão em 1800. Nessa época, a impressão dos jornais era bem diferente da atualidade. O Brasil nos tempos do Império, página 245. Nas primeiras décadas do século XIX, o Brasil passou por uma importante transformação política. Deixamos de ser uma colônia de Portugal e nos tornamos um país independente. Vamos entender melhor como isso aconteceu? Em 1808, a França entrou em guerra com alguns países europeus, entre eles Portugal. Em meio ao conflito, a família real mudou-se para o Brasil. Durante os anos em que ficou aqui, Dom João implantou diversas medidas para que o Brasil pudesse abrigar a estrutura administrativa portuguesa, entre elas a Biblioteca Real, o Banco do Brasil e a Imprensa Régia. Em 1821, Dom João retornou a Portugal, deixando seu filho Dom Pedro para governar o Brasil. Nessa época, porém, muitos grupos da sociedade brasileira estavam insatisfeitos com o domínio português e queriam que o Brasil se tornasse independente de Portugal. Assim, em 7 de setembro de 1822, com o apoio desses grupos, Dom Pedro proclamou a independência, tornando-se o imperador do Brasil. Veja a seguir uma linha do tempo sobre o Brasil no período do Império. 1822, independência do Brasil. Primeiro reinado, período logo após a independência, quando o Brasil foi governado por Dom Pedro I. 1831 a 1840, abdicação de Dom Pedro I, golpe da maioridade. Em 1831, Dom Pedro retorna a Portugal. Seu filho, Dom Pedro II, o herdeiro do trono brasileiro, tinha apenas 5 anos nessa época. Assim como governo temporário, até que o príncipe crescesse, foram nomeados regentes para liderar o Brasil. 1840 a 1889, proclamação da República, segundo reinado. Em 1840, Dom Pedro II assumiu o trono brasileiro, governando o país por um longo período de quase 50 anos. Muito bem, alunos, dando continuidade na página 246 ao estudo dos meios de comunicação e a imprensa no Brasil e a sua história, né? Então, na página 246, vamos ver um pouco agora sobre a imprensa ilustrada. Observe a imagem. Ao longo do segundo reinado, diversos jornais e revistas passaram a ser publicadas no Brasil. Muitas dessas publicações assumiram uma posição crítica em relação ao governo e utilizaram recursos ilustrados, como as charges, para comunicar à população sua insatisfação política. Um dos principais artistas que produziam charges no Brasil nessa época era Ângelo Agostinho, que dirigia a revista Ilustrada.
Na revista Ilustrada podemos perceber aí a charge produzida por Angelo Agostini em 1886. A charge faz uma crítica ao imperador Dom Pedro II, que estaria distribuindo presentes de Natal aos políticos que na verdade seriam vantagens e privilégios. Pergunta, aluno: em que meio de comunicação da imprensa essa imagem foi veiculada? 4. Descreva a imagem ao lado. Na página 247, vamos ver a importância da imprensa e o fim da escravidão. No segundo reinado, ainda existiam milhares de pessoas escravizadas no Brasil. No entanto, as críticas ao escravismo em nosso país ganharam força na segunda metade do século XIX. Assim, ao longo dos anos, a abolição da escravidão passou a ser defendida por pessoas de diversos grupos sociais. Essas pessoas eram chamadas de abolicionistas. Os abolicionistas costumavam utilizar a imprensa para divulgar suas ideias. Jornais de diferentes regiões do país passaram a denunciar a violência e a injustiça praticada pelos escravistas e também a divulgar a luta e a resistência das pessoas escravizadas. Dessa maneira, a imprensa abolicionista contribuiu para acelerar o fim da escravidão no Brasil. Após diversos anos de luta, em maio de 1888, a escravidão foi abolida em nosso país. Na charge ao lado de Agostinho, publicado na Revista Ilustrada em 1887, a imagem: o escravizado está sendo disputado por fazendeiros e por abolicionistas. A imprensa e a república no Brasil. Na época da abolição da escravidão, havia muitas pessoas insatisfeitas com o governo imperial e que desejavam que o Brasil se tornasse uma república. O movimento republicano durou várias décadas, ganhando força na segunda metade do século XIX. Pessoas de diferentes grupos sociais passaram a se organizar em torno de associações e partidos políticos, utilizando os jornais para divulgar as ideias republicanas. No dia 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República no Brasil. Essa forma de governo vem sendo mantida desde então até os dias atuais. Inclusive hoje, está tendo eleição para o prefeito das capitais do nosso país. A República é uma forma de governo em que o poder vem do povo, que escolhe os seus governantes por meio do voto. A imprensa feminina, página 249. Em meados do século XIX, foram criadas os primeiros jornais e revistas que contavam com mulheres na elaboração de seus conteúdos. Assim, alguns desses meios de comunicação passaram a defender uma participação mais ativa das mulheres na sociedade brasileira. O Jornal das Senhoras, por exemplo, defendia uma educação igualitária para mulheres e homens, já que, nesse período, era comum que as mulheres tivessem pouco ou nenhum acesso à educação. Então, ao lado nós temos aí um exemplar do Jornal das Senhoras. Ao longo dos anos, aos poucos, o número de revistas e jornais que defendiam causas femininas cresceu. Esses meios de comunicação foram essenciais para que as mulheres conquistassem direitos que antes eram garantidos apenas aos homens, como o direito ao voto, que passou a se estender às mulheres apenas na década de 1930. Na foto nós temos uma eleitora votando em 1933. As mulheres nas revistas. As revistas brasileiras do início do século XX costumavam tratar dos mais diversos assuntos. Algumas delas traziam seções especialmente dedicadas ao público feminino.
com temas que procuravam exaltar a imagem da mulher moderna. No entanto, naquela época era comum que o significado de maternidade feminina estivesse associado à beleza, ao consumo e à vida doméstica. Assim, essas revistas veiculavam mensagens que preparavam as mulheres para o casamento e para a maternidade, além de aconselharem sobre beleza e comportamento. Veja a seguir como as mulheres eram representadas em algumas dessas revistas. A primeira imagem, nas seções femininas, eram comuns temas como culinária, casamento, maternidade e moda, por meio de imagens de frases de impacto. Essas páginas determinavam padrões de beleza e de comportamento a serem seguidos. Ao lado, propaganda de chapéus femininos, revista Careta, 1908. A próxima imagem é revista feminina. As revistas estampavam a maternidade como uma missão de todas as mulheres. Ao lado, capa da revista feminina de 1920. A revista Cruzeiro. Próxima imagem. As revistas estampavam também mulheres trajadas com roupas e acessórios de luxo. A imagem dessas mulheres tinha o objetivo de estabelecer um padrão de beleza considerado ideal na época. Ao lado, capa da revista O Cruzeiro, de 1928. Grande parte da publicidade era dirigida ao público feminino. Essas propagandas geralmente traziam a imagem de uma mulher e associavam seus produtos à beleza, ao conforto, à elegância e à modernidade. Ao lado, propaganda de pó de arroz, veiculada na revista Careta em 1921. Pergunta, aluno: de que maneira as mulheres eram representadas nas revistas ilustradas do início do século XX? Muito bem, alunos, continuando na página 252. A imprensa operária. Entre o final do século XIX e início do século XX, houve um grande crescimento do número de indústrias instaladas no Brasil. Porém, esse período, os trabalhadores não tinham direitos trabalhistas e as condições de trabalho nas fábricas eram péssimas. Insatisfeitos, muitos operários se uniram para reivindicar melhorias. Para divulgar suas ideias e denunciar as péssimas condições de trabalho, os operários criaram diversos jornais. Muitos dos imigrantes que trabalhavam nas fábricas já haviam atuado na luta por direitos trabalhistas em seus países de origem e contribuíram para a organização dos trabalhadores e a criação dos primeiros jornais operários. Na foto, nós temos o jornal A Classe Operária, de 1937. O rádio e a televisão no Brasil. Durante o século XX, novas invenções passaram a fazer parte do cotidiano da população. Muitas delas foram incorporadas também pela imprensa brasileira. É o caso do rádio e da televisão. A primeira transmissão de rádio em nosso país ocorreu em 1922. Com sua popularização nas décadas seguintes, o rádio permitiu que milhares de ouvintes acompanhassem notícias de diferentes lugares do país e do mundo. Já a televisão chegou no Brasil na década de 1950 e, ao longo dos anos, deu continuidade ao processo de ampliação do acesso à imprensa, tornando-se um dos principais veículos de transmissão de notícias em nosso país. Na página 254 e 255, vamos estudar um período de repressão. A partir de 1964, a história da imprensa brasileira foi influenciada pelo novo regime de governo instaurado no Brasil, a ditadura militar. Nesse ano, por meio de um golpe, o presidente João Goulart foi afastado do poder e os militares passaram a governar o país. O governo instituído pelos militares era uma ditadura, ou seja,
um governo imposto que tinha características autoritárias e repressivas. Assim, os opositores do governo eram perseguidos e impedidos de expressar livremente suas opiniões. A censura à imprensa. Para impedir a circulação de ideias contrárias ao governo, os militares passaram a censurar os meios de comunicação e as manifestações artísticas. Assim, jornalistas, músicos, compositores e atores eram constantemente vigiados e tinham muitos de seus trabalhos alterados ou censurados, ou seja, impedidos de serem divulgados. Na imagem, nós temos a manifestação estudantil contra a ditadura na cidade de São Paulo em 1968. A ditadura e a imprensa alternativa. Durante o regime militar, foram criados muitos jornais e revistas que faziam oposição à ditadura. Esses órgãos de imprensa ficaram conhecidos como imprensa alternativa. Essa imprensa utilizava humor e recursos como charges e entrevista para divulgar ideias contrárias ao regime militar. Para burlar a censura, muitas críticas eram feitas de modo disfarçado. Um dos principais jornais alternativos foi o Pasquim, criado em 1969. Na foto nós temos a edição de 1971 do jornal O Pasquim. Trouxe na capa uma fotografia dos membros da redação que haviam sido presos pela ditadura. A importância da liberdade de expressão. Com a censura e a repressão vigente durante a ditadura militar, a população perdeu o direito à liberdade de expressão. Você já parou para pensar na importância da liberdade de expressão? Viver em uma sociedade onde é proibido se manifestar é muito ruim, pois perdemos o direito de emitir nossa opinião e de ser ouvido. Atualmente, a liberdade de expressão é um direito garantido por lei no Brasil. Não podemos esquecer, porém, que ao expressar nossas opiniões, devemos sempre respeitar as outras pessoas, tomando muito cuidado para não praticar nenhum tipo de discriminação ou intolerância. A imprensa e a internet. Agora já vamos estudar um pouco mais sobre a nossa realidade, os dias atuais. Com o fim da ditadura militar, na década de 1980, a imprensa brasileira passou a ter mais liberdade para publicar notícias e reportagens. Na década de 1990, com o desenvolvimento da internet, a imprensa passou a utilizar intensamente esse novo meio de comunicação. Muitos jornais, além das edições impressas, começaram a ser publicadas em edições digitais. Além disso, diversas publicações novas passaram a circular apenas no meio virtual. Veja a seguir algumas das consequências do uso da internet pela imprensa. Além de ser um veículo de informação que atinge muitos brasileiros, a internet facilitou a troca de ideias e a interação com o público. Muitos sites permitiram que leitores façam comentários e expressem suas opiniões. Ao lado, imagem do site Seninha, que permite a participação dos internautas. A internet possibilitou a ampliação e a diversificação da imprensa. Vários grupos da sociedade criaram seus próprios canais de publicação de notícias e de comunicação com a população. Os indígenas, por exemplo, atualmente publicam na internet muitas notícias sobre sua cultura e sua luta por direitos. Na imagem, página da Rádio Indígena Iandê, veiculada pela internet. Você percebeu como a internet vem contribuindo para aprimorar a imprensa? Devemos ficar atentos, porém, quanto às fontes de informação que acessamos na rede. Nem sempre aquilo que lemos na internet vem de uma fonte confiável. Assim, é importante conhecer a origem dos sites e das notícias que acessamos. Muito bem, alunos, estamos concluindo nosso estudo
de história, sobre os meios de comunicação e a imprensa no Brasil. E vamos fechar com chave de ouro com o nosso quadro Cidadania no Dia a Dia, com o tema A Imprensa e o Compromisso com a Verdade. Atualmente, a imprensa e os meios de comunicação divulgam uma enorme quantidade de informações. Você já reparou nisso? Pela internet, televisão, revistas ou jornais, temos acesso diariamente aos fatos que acontecem em diferentes lugares do mundo. Muitas vezes, porém, as informações que chegam até nós acabam sendo controladas pelos grandes grupos de imprensa. Assim, sem o devido compromisso com a verdade, por vezes esses meios de comunicação divulgam informações mostrando apenas um lado das notícias, sem apresentar aos cidadãos as várias versões sobre um fato. Observe a charge a seguir. Ué, cadê o outro lado da notícia que deveria estar aqui? É muito importante selecionarmos de forma crítica os veículos de informação que acessamos, buscando pesquisar se eles têm o compromisso com a verdade. Entender as diversas versões de uma notícia é fundamental para que possamos formar nossas opiniões. Então, na charge, o leitor só conseguiu ler um lado da notícia, né? Pelo aquele jornal. Então, nós devemos sempre procurar, quando formos ler uma notícia, procurar as outras fontes para que possamos comparar os fatos que aconteceram por diversas opiniões. Ok? Muito obrigado, alunos. Um grande abraço do professor Matheus.